Queridos, nós estamos numa série que tem como tema o resgate. Essa série, ela queimou no meu coração, porque eu comecei a perceber o quanto nós temos falado pouco sobre Jesus e como nós temos levado de maneira tão frágil a pregação do Evangelho. Na semana passada, o objetivo da mensagem da semana passada era te convencer biblicamente que pregar o Evangelho, falar de Jesus a outras pessoas, não é uma questão de opinião. Não é uma questão de você dizer assim, eu acho que alguns nasceram para isso, outros não, eu não me senti preparado, então isso não é para mim, isso é para o outro irmão. Nós aprendemos que isso é um chamado para todo cristão. Falar do Evangelho, pregar o Evangelho, é uma incumbência sobre todo nascido de novo. E nós falamos no domingo passado sobre perdidos que estão em situações diferentes, baseado naquelas 3 parábolas de Lucas 15, que fala sobre a ovelha perdida, fala do filho pródigo, fala da dracma perdida. Nós falamos que existem pessoas que estão perdidas, como o filho pródigo, e elas sabem o caminho de volta, e elas precisam ser edificadas na sua fé, sabendo que tem um pai de braços abertos esperando ela quando ela voltar. Tem outros que estão perdidos, como ovelha perdida, que sabem que estão perdidos, mas não tem força para voltar, e precisam da mão do pastor que as resgate, e nós seremos a mão do pastor Jesus, que vai até ele, até aquela pessoa que está perdida e traz ela de volta. Mas existem outros que são a maioria, que são como a dracma perdida, ou seja, um objeto perdido, que não têm consciência que estão perdidos e precisam ouvir a palavra de Deus que gera fé nelas, para que elas entendam o seu estado de perdição e sejam salvas. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Cristo, porque nós temos visto tantas pessoas se perdendo, sem compreender a mensagem que o Senhor trouxe para elas. Estima-se que, em média, 3.600 pessoas morrem todo ano no Brasil. E essas pessoas, na verdade, eu acho que isso aqui já deve ter mudado drasticamente depois de todas essas doenças, mas existem milhares de pessoas morrendo o tempo todo. E como é que nós estamos lidando com essa consciência de que pessoas estão morrendo, se perdendo, indo para o inferno? E será que nós temos pensado nisso? Será que isso é uma consciência do seu cristianismo, de que as pessoas sem Jesus estão perdidas? Dados do Mundi, em pesquisas sobre estimativas do meio evangélico no mundo todo, estima-se que em média 5% só dos cristãos no tempo atual já tiveram a experiência de conduzir um pecador a Cristo. 5% dos cristãos no tempo atual tiveram a experiência de conduzir um pecador até Jesus. Outros institutos jogam isso mais para baixo. Apenas 2% dos cristãos falam sobre sua fé para outras pessoas. 2%. E se você quer ver como esse número assusta, a cada 100 pessoas que vão entregar suas vidas para Jesus, somente 20 vão ficar firmes. 80 dessas pessoas vão se afastar e se desviar dos caminhos do Senhor. Alguma coisa está errado. Alguma coisa está errado. 5% dos cristãos estão tendo a experiência de conduzir pecadores a Cristo. 2% dos cristãos falam de sua fé abertamente para outras pessoas. De 100 pessoas que se convertem, 80 vão embora, 20 ficam firmes. Ou eles não entenderam o Evangelho de Cristo, ou se entenderam, estão sendo negligentes. Eu prefiro acreditar, e vou mostrar isso para você, que eles não entenderam, que nós não entendemos o Evangelho de Cristo. O meu compromisso é, como pastor, corrigir essa informação, para que eu e você entendamos o Evangelho de Cristo, para que ele cause em nossas vidas o mesmo efeito que ele causou na vida de tantos homens e mulheres que entregaram suas vidas pelo Evangelho. A Bíblia diz que a mulher samaritana, quando ela entendeu o que Jesus tinha feito por ela, ela não tinha entendido tudo o que significava a vinda de Cristo, mas ela percebeu a diferença que fez na vida dela,
A Bíblia diz que ela sai dali e já vai anunciar. Olha o que diz em Lucas 4, do 28 ao 30. João 4, do 28 ao 30. Diz assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Essa mulher está tirando água de um poço a meio-dia, ou seja, não era horário de uma mulher ir tirar água, porque era o ponto de maior calor. As pessoas buscavam água normalmente no fim da tarde, ou no início do dia, onde o sol não estava tão forte, porque era deserto. Essa mulher estava tirando água no pior momento para se tirar. Se nós usarmos um pouco da nossa imaginação, nós podemos imaginar, depois de conhecer a história dela, que ela não queria contato com pessoas. Ela faz questão de lembrar que Jesus era judeu e que não era comum um homem, e ele ainda mais sendo judeu, estivesse ali conversando com ela. Jesus estava fazendo exatamente o que nós falamos na mensagem passada a respeito do apóstolo Paulo, que diz que se fez judeu para os judeus, gentil com os gentios. Jesus estava diante de uma mulher samaritana, e ele estava se fazendo como um samaritano para conversar com aquela mulher. Ele estava se tratando como alguém simples, para ter o ouvido de uma mulher. Ele chamou a atenção dela. E ao longo da conversa, Jesus vai revelando que a conhece, Jesus se revela como o Messias. Imediatamente, ao entender o que estava acontecendo com ela, de sentir o amor daquele que tinha parado tudo para conversar com ela, ela sai imediatamente, vai até a cidade para falar sobre Jesus e anunciar sobre Jesus para outras pessoas. Ela entendeu agora, e agora ela já está anunciando no mesmo momento que aconteceu com a vida dela. Nós temos a história de um homem que nós não temos o nome dele, mas ele é conhecido como Gadareno, e ele é conhecido como Gadareno porque ele era de uma cidade chamada Gadara, e ele estava ali endemoniado. A Bíblia diz que correntes não conseguiam segurá-lo, ele vivia em cemitérios, ele era possuído por muitos demônios. Quando Jesus pergunta o nome dele, ele responde: meu nome é Legião, porque somos muitos. Aquele homem era um homem perdido e que vivia num lugar separado, sendo humilhado pelos demônios que tinham possuído ele. Jesus chega, expulsa o demônio dele, o liberta, e olha o que está escrito em Marcos capítulo 5, verso 18. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. A palavra que a cidade, não é uma cidade chamada Decápolis. Decápolis significa, Dec vem de 10. Cápolis fala de cidade. Ele pregou o evangelho em 10 cidades, depois de ter tido a experiência com Jesus, de ter sido liberto de espíritos malignos. Ou seja, esse homem está ali em cemitério, toda a cidade olha para ele com desprezo. Eu imagino que nos poucos momentos de lucidez que esse homem tinha, ele olhava para si e ele via as marcas da corrente, ele via as marcas da humilhação, ele via as marcas da desnutrição, de quem está num cemitério não tendo o que comer, e de repente alguém, o próprio Deus encarnado, enfrenta uma tempestade para se encontrar com ele, o liberta dos espíritos malignos, faz dele um novo homem, devolve dignidade, devolve lucidez para ele. E quando ele olha o que Jesus fez por ele, ele quer andar com Jesus, ele quer estar com Jesus. Jesus diz: não, você não vai entrar no barco, volta para a sua cidade, eles precisam saber. E a Bíblia diz que ele volta e se torna um evangelista, porque ele evangeliza 10 cidades falando o que Jesus fez por ele. Quando nós vemos o apóstolo Paulo no caminho de Damasco, um homem que foi com carta dos maiorais da sinagoga para matar os cristãos, para perseguir os cristãos, de repente Paulo no caminho de Damasco se encontra com Jesus, os seus olhos são fechados momentaneamente, e ele sabe agora, ele tem o entendimento que Jesus não é uma ficção, Jesus não é qualquer um, Jesus é o próprio Deus encarnado, porque ele já chama Jesus de Senhor, e a mente dele é transformada. E olha o que o texto diz de Atos capítulo 9, verso 18. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se foi batizado, e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus.
Preste atenção, desses 3 que eu acabei de contar, o único que pregou uma mensagem mais complexa foi o apóstolo Paulo, por conta do conhecimento que ele tinha. Ele foi argumentar que Jesus era aquele que eles estavam esperando, aquele que haveria de vir, aquele prometido, que Jesus era o Cristo que havia de vir. Mas tanto o gadareno como a mulher samaritana, eles não tinham muitas informações, eles não tinham entendido todas as coisas, mas eles tinham uma mensagem: eu era uma mulher desprezada, que ninguém queria, uma mulher que já foi abandonada por vários homens, porque quando Jesus revela que ela já tinha tido vários maridos, naquele tempo mulher não pedia carta de divórcio. Se ela tinha tido mais do que 5 maridos, isso quer dizer que ela tinha sido rejeitada 5 vezes. Então ela é uma mulher rejeitada, uma mulher abandonada, e ela diz: eu sendo rejeitada, abandonada, um homem parou para falar comigo, ele é o próprio Messias, ele revelou tudo o que está acontecendo comigo, e agora a minha vida não é mais a mesma. Ela não tinha uma mensagem complexa, ela tinha só uma mensagem: eu era uma, e agora eu sou outra, e o que houve entre o que eu era e o que eu sou, é uma pessoa chamada Jesus. O gadareno falou: eu era um endemoniado, eu vivia nos cemitérios, todo mundo me rejeitava, ninguém conseguia me prender, eu era um problema para a sociedade, eu estava perdido, e agora eu estou liberto. E o que aconteceu entre eu estar perdido e eu estar liberto? É uma pessoa, o nome dela é Jesus. Se a sua experiência não te dá esse ímpeto de sair anunciando o que Jesus fez por você, você precisa esta manhã revisitar o momento da tua conversão e ressignificar. O que é revisitar e ressignificar? Porque talvez o dia da sua conversão você estava com outro foco. Essa semana um pastor foi na minha casa, está gostando do que está acontecendo aqui, quer levar um pouco do que está acontecendo aqui para a igreja dele, e a gente estava conversando, e ele falou: pastor, essa semana eu tive uma experiência. Uma família foi na nossa igreja, e eu fui conversar com eles no final do culto, eles falaram: nós somos membros dessa igreja há 2 anos. E o pastor falou assim: mas eu nunca os vi aqui na igreja, faz 2 anos que vocês são membros? Pastor, ele é pastor há 2 anos, ele nunca tinha visto aquele casal na igreja. É, pastor, porque a gente está um pouco distante, mas olha, a casa que a gente comprou é fruto de uma campanha que foi feita aqui. O carro que a gente comprou foi fruto de uma campanha que a gente fez aqui. Aí o pastor falou: mas por que vocês não estão vindo? Ficaram sem falar. Por quê? Porque não tem uma demanda, não tem um carro para comprar, não tem uma casa para trocar, não tem uma doença na casa. Ou seja, a conversão ficou baseada em um problema subjetivo. O evangelho se tornou quase que uma proposta de resolução de problemas aleatórios. É assim, aquele remédio que serve para tudo? Aquele remédio que serve para tudo, que nem minâncora, sabe? Minâncora assim, o cara tá com chulé é minâncora, tá com CC é minâncora, tá com frieira é minâncora, gripe passa na garganta. É como se o evangelho fosse uma solução para tudo. O evangelho não é uma proposta de solução subjetiva. O evangelho é uma proposta de solução essencial. Ele transforma a sua essência, transforma a sua natureza, te faz uma nova criatura. É verdade que quando mudamos, somos transformados, transformamos em uma nova criatura, o resultado muda também. Porque vamos gerenciar a nossa vida, as nossas finanças, o nosso casamento, a nossa saúde, com a consciência de alguém que presta conta para Deus. E lógico, tudo muda, depois que a consciência muda. Mas a proposta do evangelho não é uma proposta de resolver problemas diários, é uma proposta de resolver você. De transformar você, de livrar você da condenação eterna, de livrar você do caminho da destruição. Eu estava, no ano passado, numa das minhas viagens, sentado diante da mesa de um empresário, e ele perguntou assim: quando você se converteu? E eu falei assim, eu respondi de uma forma muito genérica, eu falei: eu nasci num berço cristão, minha família toda, já há muitos anos, é uma família cristã. Ele falou: não é isso que eu estou te perguntando. Qual foi o dia da tua conversão? E naquele momento veio aquele start. Eu falei: quando foi minha conversão? E eu lembrei que eu nasci no berço cristão, entreguei minha vida para Jesus aos 12 anos, fui batizado. Mas eu lembro que com 17 anos eu tive uma plena consciência de quão pecador eu era, de quanto eu precisava de um Salvador. O quão eu era falho, o quanto eu era incapaz de viver sozinho, o quanto eu precisava de Jesus. E eu disse para ele, falei: olha, aos 17 anos eu tive uma experiência que todos os meus pecados ficaram claros diante de mim, e eu percebi que eu precisava de um Salvador.
e os olhos dele lacrimejaram e falaram, isso aí é o evangelho da graça de Jesus. Nós podemos ter ali uma experiência de lembrar do dia da minha conversão, do tempo da minha conversão, e talvez você vai precisar revisitar a sua conversão, para que essa mensagem passe a ter impacto na tua vida, porque é inadmissível que a mensagem tenha impacto na vida da samaritana, tem impacto na vida do gadareno, tem impacto na vida de Saulo, e não tem impacto na sua vida. Que você não tenha dentro do teu coração um fogo queimando e dizendo, eu fui liberto, eu fui transformado, eu fui salvo, e eu preciso anunciar isso para todos que estão próximos a mim. Então, ou a gente não está entendendo, ou a gente está sendo negligente. E o que os discípulos pregavam para que as pessoas tivessem esse impacto? Atos capítulo 2, verso 37. O texto diz assim, quando ouviram isso, ouviram o quê? Só para te contextualizar aqui. O Espírito Santo desce sobre uma comunidade de mais ou menos 120 pessoas, eles são cheios do Espírito Santo, começam a falar outras línguas, e as pessoas pensam que eles estão embriagados. E de repente, quando está todo mundo acusando eles de estarem embriagados, o apóstolo Pedro se levanta junto com os 11, e ele começa a pregar a respeito do que estava acontecendo ali. Pedro vai dizer assim, não gente, nós não estamos embriagados, essa é a promessa de Deus que estava em Joel, que um dia ele derramaria sobre o seu espírito, sobre toda a carne, e os seus filhos profetizariam, os velhos teriam sonhos, e ele começa a dizer o que estava prometido para aquele tempo, e as pessoas começam a ficar impactados, e de repente Pedro começa a dizer, ei, esse Jesus que vocês rejeitaram, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, e as pessoas foram ficando impactadas com a mensagem que Pedro estava pregando. E nós chegamos no texto que estamos lendo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Olha o que Pedro responde. Pedro respondeu, arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês e para os vossos filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, no nosso Deus, te amar. Isso é a promessa para você, amém, queridos? Para todos que estão longe, para quantos o Senhor te amar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Muitas pessoas estão se decepcionando, indo embora da igreja, dando esse número alarmante de 80%, é porque eles estão esperando algo que o Senhor não prometeu. Se você está na igreja e você vive desistindo, você nunca afirma, você nunca vai fundo naquilo que o Senhor tem para você, talvez você esteja esperando do Evangelho, aquilo que o Evangelho nunca foi prometido para você. Os primeiros cristãos, quando eles se convertiam, eles tinham um alvo na cabeça deles. Era dizer que Cristo era o Senhor e não César, eles seriam perseguidos, eles seriam colocados no Coliseu, eles seriam empalados, seriam crucificados, seriam mortos, decapitados. As pessoas não entregavam a vida para Jesus porque queriam que suas vidas melhorassem, elas entregavam a vida para Jesus porque elas queriam ter palavra de vida eterna. Elas entregavam a vida para Jesus porque elas não queriam que suas vidas terminassem e a eternidade passasse toda longe de Deus, na escuridão, na perdição. Eu vi um pastor testemunhar que ele foi pregar numa cadeia na África do Sul, e quando ele entrou na cadeia, ele viu uma cela, isso não tão diferente do Brasil, uma cela para 10 homens com 50, e quando ele entrou dentro daquele lugar apertado, ele falou assim que foi uma das cenas mais tristes da vida dele, porque ele viu preservativos pendurados em varal para secar, e ele falou assim, meu Deus do céu, uma cadeia só para homens, e uma situação dessa, ele saiu de lá com o coração dele apertado, mas aqueles homens têm uma esperança, um dia eles vão sair dali, e se não saírem, eles vão morrer, e aquilo vai passar, mas quem estiver no lago do fogo do inferno, não tem esperança, ele vai ter que todo o tempo lembrar que aquilo jamais passará. E quando nós temos a consciência disso, nós entendemos do que o Senhor nos libertou, do que o Senhor nos salvou, e isso tem que gerar dentro de nós um coração grato, um coração feliz, um coração de quem foi alcançado pela graça, e essa experiência tem que gerar um ímpeto em nosso coração, para que nós possamos comunicar o Evangelho da graça de Cristo.
O meu desejo essa manhã é que ao terminarmos essa palavra, você entenda o que Jesus fez por você, e que entendendo isso, sua vida seja transformada, e que você entenda que você é portador de uma mensagem. Agora, tudo isso é gerado através do arrependimento e da fé. E o arrependimento e a fé são geradas a partir do momento que nós temos conhecimento da palavra de Deus. Olha o que está escrito, que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 3, do verso 19 ao 23. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei, preste atenção nisso, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos ou separados da glória de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a lei se manifestou para tornar eu e você conscientes do pecado. Então, para que serve a lei? Se nenhum homem poderia obedecê-la plenamente, era para isso justamente, para provar que eu e você somos incapazes de obedecer. E quando constatamos, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 7, que nós não conseguimos obedecer a lei, nós percebemos que somos governados pela lei do pecado. Esse é o propósito da lei, garantir que eu e você compreendamos que somos falhos, pecadores e não podemos nos salvar sozinhos. Ou seja, as 613 leis que são apresentadas nas Escrituras e que são resumidas em 10 mandamentos, elas existem para provar, para mim e para você, que somos pecadores e que somos incapazes de obedecer. Porque você pode cair no engano de pensar assim, e aí, é por isso talvez que o Evangelho não causou um impacto muito profundo em você. Porque você pensa assim, eu sou bom, eu sou uma pessoa legal. E normalmente a gente usa uma régua baixa para medir. Eu sou bom, eu não sou ruim como aquele vizinho. Eu não sou ruim como aquele bandido. A gente põe uma régua desse tamanhozinho só para a gente se sentir grande. Essa semana eu tive uma conversa com o irmão da célula, eu falei, irmão, você tem que resolver a tua essência para depois você resolver a tua autoestima. Porque tem muita gente querendo resolver a autoestima antes de resolver a essência. Não adianta chegar no espelho e dizer assim, você é bom, você é bom. Se você está dizendo isso, você não é. Porque quem é não precisa nem olhar para o espelho e dizer que é. E você diz, porque você quer resolver a autoestima. Quem está fazendo errado não tem que ouvir que é bom, tem que resolver o que está fazendo de errado e fazer certo. Isso não quer dizer que sua autoestima vai ficar boa depois de você resolver o problema. Aí é um outro problema que você tem que resolver, porque ter autoestima boa é importante. Mas o mais importante do que resolver a autoestima é reconhecer os pontos que você precisa ser tratado. Mas quando se fala de evangelho, é reconhecer que somos pecadores. O apóstolo Paulo vai dizer que a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Enquanto a mensagem que é pregada só produz alegria e nem um pouco de tristeza, ela não está cumprindo o propósito inicial, que é te colocar prostrado diante daquele que pode te salvar. E quais são as leis? Se você olhar para as 10 leis, você vai olhar o seguinte, não terás outros deuses além de ti. Talvez você diga assim, não, eu nunca tive outro Deus além de mim, do Senhor. Sempre adorei o Senhor, às vezes seu Deus é você mesmo, né? Não farás para ti ídolo. Olha, ele continua dizendo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra, não te prostrará diante deles, nem lhe prepararás culto, porque eu, Senhor, o seu Deus, sou zeloso. Ou seja, quantos de vocês aqui já se prostraram diante de uma imagem? Aí você pode dizer, não pastor, misericórdia, eu sempre fui evangélico, nunca me prostrei diante de uma imagem, mas talvez você tenha outro ídolo, talvez seu carro seja teu ídolo, talvez sua casa seja teu ídolo, talvez o seu dinheiro seja teu ídolo, talvez o seu filho seja o teu ídolo. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Será que ninguém aqui nunca usou o nome de Jesus em vão? Nunca falou o nome de Jesus numa frase da qual o nome dele não deveria estar? Eu não vou falar todos, mas aqui, um dos outros é honrar pai e mãe. Você nunca desonrou teu pai e tua mãe. Você sempre foi um filho exemplar, desde a sua adolescência.
Você nunca falhou, você nunca levantou o tom de voz. Você é um filho completamente respeitoso. A partir do momento que você começou a ganhar um pouco mais de dinheiro, você começou a financiar os teus pais, porque eles gastaram muito dinheiro para você chegar até onde você chegou, até o que não tinha. Mas hoje você olha para os seus pais e pensa que o dinheiro deles é teu, mas o teu não é deles, você não pode ajudar em nada. E é um coração miserável, um coração que não apoia, um coração que não ajuda. Era disso que honrar pai e mãe estava falando. E quando você não entende isso, você pensa que você sempre foi alguém perfeito. Aqui vai estar dizendo para você não cobiçar. Eu estava dizendo aqui mais cedo que inveja é um pecado que só os outros têm. Eu nunca vi alguém confessar para mim que está com inveja. Alguém dizer para mim assim, pastor, eu estou com inveja. É sempre assim, ó, estão com inveja de mim. Eu sei, tem um bando de invejoso aí. Mas irmão, se nunca ninguém tem inveja, e sempre alguém tem inveja com você, alguma coisa está errado. Eu estou quase achando que inveja não existe, porque ninguém tem, só os outros têm, e sempre alguém longe de você, alguém da tua família que eu não conheço, ou um amigo da escola, ou uma pessoa do trabalho, porque nós não conseguimos olhar que nós cobiçamos também, que nós olhamos aquilo que não é nosso, porque aqui não está falando só de cobiçar uma coisa, fala de cobiçar a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, o animal do teu próximo, ou seja, o carro do teu próximo. Quando falava aqui de animal, de jumento, ninguém tem inveja do jumento do próximo, né? Mas aqui o pessoal tinha, porque o jumento era um carro. Não adulterarás. Jesus vai dizer que se você olhar para uma mulher com intenções impuras no coração, você já adulterou com ela. Irmão, se você já adulterou, se você já olhou para uma mulher com desejo impuro, você é um adúltero. Se você já deu falso testemunho, você é mentiroso. Se você já olhou para alguém que cobiçou, você quebrou a lei do Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para você, a régua que mede se você é justo ou não é a régua dele. Sabe, para ficar bem claro, que você foi reprovado e que você precisa de um Salvador, do qual cumpriu todas essas coisas e está a fim de transferir a justiça dele para você, para que você seja justificado não por obediência da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, que te salvou e te justificou, cumprindo ele toda a lei. Foi isso que Jesus fez com o jovem rico. O jovem rico chegou com essa consciência. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus já entende que existe um padrão errado na mente dele, que existem homens bons. E Jesus diz, não me chame de bom, bom só há um. Jesus pregando o evangelho, Jesus sendo perfeito. O Paulo vai dizer aos filipenses que ele sendo Deus, não teve por usurpação o fato de ser igual a Deus. Ele se põe como alguém esvaziado, como um homem. E ele diz, não olha para mim como sendo bom, olha para ele é o único bom. E provavelmente Jesus estava dizendo isso para corrigir a visão do jovem rico a respeito de si mesmo. Porque quando Jesus continua a conversa, Jesus diz, vai lá, guarda os mandamentos. Ele fala, eu já tenho feito todas essas coisas. O que ele está dizendo? Eu nunca cobicei, eu nunca adulterei, eu nunca falei mentira. Ele está dizendo para Jesus, eu sou perfeito. E Jesus, querendo alcançar o coração dele, Jesus sobe a régua e Jesus diz, vende tudo que tens, dá ao pobre, então será perfeito. Jesus não queria rejeitar o jovem rico, porque o texto começa dizendo que quando Jesus o olhou, Jesus o amou. O que Jesus estava fazendo era tentar levar o coração dele a entender, eu não sou bom. Porque nós não compreendemos o evangelho, porque acreditamos que recebemos um evangelho na condição de bons. E você não recebeu um presente porque você é bom, você recebeu um presente porque você é mau. Todo homem é mau, toda mulher é mau, nosso coração foi corrompido pelo pecado, mas quando nós entendemos isso, nós entendemos a grandeza da salvação, porque quando eu ouço um testemunho dizendo, é que no meu caso, o meu testemunho não é tão incrível, é incrível, você estava indo para o inferno, você era um pecador, afastado da glória de Deus, e Ele te salvou. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. Talvez o evangelho não tenha causado impacto no teu coração, porque você está com a mente errada a respeito do dia da tua salvação. Você não entendeu o quanto você era miserável. É normal chegarem duas pessoas e falar assim, olha, ora pelo meu filho,
ora, porque ele está perdido. Aí você pergunta, você está congregando? Eu não estou, mas no meu caso não é tão grave como o dele. É grave sim. Ninguém vai para o inferno por causa do pecado que comete. Você vai pelo inferno por ter rejeitado o perdão que resolve todas as coisas. Diante de Deus todos somos culpados. E ele vai dizer, o texto vai dizer, e não há distinção. Não há distinção. O que ele está dizendo é que o pior dos criminosos vai para o inferno, ao passo que aquele pai amoroso que não entregou a vida para Jesus também vai, porque ele transgrediu a lei do Senhor, e a régua não é o homem mau, a régua é a santidade perfeita de Deus, e todos nós somos incapazes de cumprir com isso. É por isso que a gente precisa estar em Cristo. Cristo é a nossa arca. Quando ninguém era capaz de suportar o dilúvio, mas aqueles que estavam na arca suportaram o dilúvio, porque eles foram salvos por uma arca que foi construída. Quando nós estamos em Cristo, nós passamos pelo dia mau, passamos pelo dia do julgamento, não porque somos bons, não porque passamos a ser capazes de ser perfeitos, porque estando nele, somos livres da ira que está por vir. Quando você entende isso, quando você entende o que Jesus fez, isso precisa ressignificar. Irmãos, semana que vem eu vou falar como evangeliza. Como é que a gente faz para alcançar o perdido? Mas eu não posso te ensinar isso enquanto o seu coração não for queimado pelo dia da tua visitação, quando o Senhor salvou você. Porque isso vai mudar a tua forma de ver. Saber disso ressignificará a nossa experiência, e se ela for mudada, mudará o nosso ímpeto e a nossa mensagem. Sua comodidade precisa ser extirpada quando você entender a mensagem que você carrega. Deixa eu te contar a história de uma menina chamada Tilly. Essa menina, essa Tilly, tinha 10 anos em 2014, ela era uma menina inglesa, ou é uma menina inglesa, ela estava passando férias com a sua família na Tailândia. A Tilly tinha tido aulas recentemente com o seu professor de geografia, e as aulas eram a respeito do que acontece quando existe um terremoto. E em uma dos desdobramentos dessa aula, a professora ensinou Tilly que os terremotos produzem maremotos que se transformam em tsunamis. E o professor ensinou a Tilly que o que acontece quando vai ter um tsunami. Ela disse, olha, quando você ver as águas recuando mais do que o normal, você terá 10 minutos até que o mar invada todas as coisas. Tilly estava em 2004 na Tailândia, quando houve um dos maiores terremotos da história. Quando ela viu a água recuando, ela reuniu todos que estavam na praia, começou a gritar com todo mundo fugiu, tinha a média de 100 pessoas, porque era uma praia pequena, e as 100 pessoas que estavam naquela praia foram salvas, porque Tilly sabia o que aconteceria a partir do momento que a água recuasse. Morreram mais de 230 mil pessoas naquele tsunami, mas as 100 pessoas que estavam em volta de Tilly foram salvas, porque ela não deixou de dizer aquilo que ela sabia. Milhares de pessoas, milhões de pessoas vão ser condenadas ao inferno. A pergunta que eu faço é, as 100 pessoas que estiverem ao seu redor vão também? Porque você tem uma mensagem superior à mensagem de Tilly. Tilly salvou as pessoas de um maremoto, de um tsunami. Nós podemos salvar as pessoas de uma condenação eterna, quando nós entendemos a mensagem que nós estamos carregando. Agora, qual é a mensagem que você carrega? A mensagem que você carrega, ela precisa ter nascido no fundo do teu coração, com a compreensão daquilo que Cristo fez por você. Essa manhã, eu falei sobre o hino 15 da harpa cristã. Era o louvor que meu pai mais gostava. E esse louvor, ele falava justamente isso, ele dizia assim, o refrão da canção dizia, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. A verdade é que se nós pudéssemos ter uma experiência essa manhã, imagina você aí, o Doutor Estranho abrindo aqui um portal para a gente, assim, ó, com os dedinhos dele. E a gente consegue olhar para a cruz de Cristo agora. Infelizmente, a maioria de nós choraria, mas pelo motivo errado. Nós choraríamos de dó de Jesus. Coitadinho, ele era tão bom. Por que fizeram isso com ele? Talvez foi isso que o coração dos milhares e milhões de pessoas no mundo todo tiveram quando assistiram o filme Paixão de Cristo, tão realista, feito por Mel Gibson, todo mundo olhando, vendo Jesus sofrendo, e que dó! Mas quase nenhum de nós olhou para a cruz de Cristo e nos viu cravado nela, dizendo, aquela cruz era para mim. Os meus pecados estavam sendo castigados nele.
Ele morreu no meu lugar. Eu era merecedor da cruz, eu era merecedor disso, mas Ele me salvou. Se alguém tem pregado um outro evangelho, como diz o apóstolo Paulo, que seja anátema, que você considere como maldito. Se você entendeu que por algum motivo você não era merecedor do pecado, da cruz, da morte, da condenação, se alguém está dizendo que tudo que você está vivendo de bom é por sua própria responsabilidade, porque você é alguém que merece, você é alguém maravilhoso, você é fantástico, mentiram para você. Você pode viver coisas maravilhosas a partir do momento que você entende que a graça do Senhor Jesus pode transformar a tua história, transformar a tua vida, transformar o teu ser, e nisso não há distinção. Você pode desfrutar da graça dele dizendo: Senhor, eu compreendo que a cruz era para mim, eu compreendo que eu era o pecador, eu era o culpado, tu és inocente e o Senhor morreu no meu lugar, e eu te louvo por isso, e que essa consciência transforme o meu ser, que essa experiência transforme o meu coração, e que a partir de hoje a minha vida seja uma vida para ser vivida como alguém que tem uma mensagem que pode salvar aqueles que estão à minha volta. Essa semana eu tive a experiência com a querida Anne, que está aqui hoje no segundo culto. Foi incrível a nossa experiência. A Anne trabalha na minha casa, e sempre que nós vamos almoçar, né, Anne? Levanta a mão para as pessoas te conheçam. A Anne almoça comigo. E eu falei: Anne, minha querida, você trabalha comigo, todos os dias você almoça aqui em casa. Anne, não vou descansar, você é o cara mais chato na tua vida, até que você esteja totalmente entregue a Jesus Cristo, para que eu não tenha dúvida nenhuma para onde você foi quando o Senhor te levar. A Anne está aqui essa manhã. Obrigado, Anne, por ter vindo. Porque eu vou ser o cara mais chato na vida dela, por toda a minha vida, até que ele esteja prostrado aos pés de Jesus, e todo mundo que Deus colocar no meu caminho vão ser afetados por uma mensagem. Sabe por quê? Porque eu entendi a gravidade. Eu não quero passar a eternidade sabendo que meus amigos não foram porque eu fui negligente, que pessoas se perderam simplesmente porque eu não falei, e eu não falei porque eu não entendi que aquilo era solução definitiva e única para um pecador. Quero muito que você, semana que vem, venha aqui para aprender como fazer, mas que você faça com o coração de que você foi alcançado por uma graça que te salvou, e que você não era merecedor. Ele te salvou pelo amor e pela decisão dele, pela soberania dele. Ele decidiu te salvar. Ele não te amou quando você estava aqui limpinho, bonitinho. Ele te amou quando você estava perdido nos seus delitos e pecados. Imagina eu chegar para o Marco e falar: Marco, paguei uma multa sua de 25 mil reais. Aí o Marco vai falar para mim assim: mas você é doido? Multa de 25 mil reais? Nem tem multa de 25 mil reais, você está mentindo. Agora imagina eu chegar para o Marco e falar assim: Marco, dia tal, você passou na rua tal? Passei. Você sabia que lá tem uma escola, e lá a velocidade máxima é 30 por hora? Aí o Marco já fala assim: nossa, eu não sabia. Você sabia que você passou a 120 por hora naquela rua, Marco? Meu Deus, eu passei a 120 por hora, eu nem percebi, a avenida era tão larga, eu achei que... Ai, cara, então, naquela escola ali estudam filhos de juízes. Naquele dia tinha 3 juízes lá e um guarda que estava ali de trânsito para autuar você. Só que você passou tão rápido que não deu nem tempo de te autuar. Só que você passou 4 vezes a velocidade. Só de multa já foi quase 5 mil, mas a maioria disso aqui são processos que eles se reuniram na hora e falaram: como que a gente pode dar uma lição para esse rapaz, para ele nunca mais fazer isso, porque ele podia ter matado nossos filhos. Te imputaram até como tentativa de homicídio. Nessa hora as pernas dele já tá bamba, porque eu estou fazendo ele entender que ele é culpado. Por isso ele mereceu uma multa de 25 mil. E quando as pernas dele já estão bambas, eu falo para ele: mas na hora, te conhecendo, eu vi, gente, o Marco, eu vou conversar com ele, pode ficar tranquilo, mas eu estou pagando a multa dele. Nessa hora que eu falei que paguei a multa dele e os processos dele, ele entende o que foi feito por ele. Talvez você ouviu o evangelho dizendo assim: você foi salvo, Jesus te ama. E você fala: legal, eu até que sou amável. Não foi uma coisa para Jesus tão difícil me amar. Mas hoje eu quero que você entenda que você era culpado. Você estava indo para o inferno, e ele morreu no teu lugar. Quem matou Jesus não foram os judeus nem os romanos. Quem matou Jesus foi os seus pecados. Por decisão dele, ele decidiu ser entregue pelos teus pecados. A cruz de madeira nem era tão pesada como os pecados que ele teve que colocar sobre ele quando ele estava na cruz, e ele se fez pecado no meu e no teu lugar. Quando nós entendemos isso, olhar para a cruz tem um novo sentido.
E esse novo sentido vai mudar completamente a nossa forma de viver. Amém? Eu quero convidar você a ficar em pé essa manhã.